Olá, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre o transtorno do pânico, também conhecido como síndrome do pânico. Então, afinal de contas, o que é ter um ataque de pânico? O que é ter esse ataque de pânico? Bom, um ataque de pânico é um surto abrupto de medo intenso ou um desconforto intenso que alcança um pico em poucos minutos e dura de 15 a 20 minutos, dependendo da pessoa, e que ocorrem alguns dos sintomas que eu vou falar agora mais para frente. Só queria chamar a atenção que o surto abrupto, ele pode ocorrer a partir de um estado de calmaria, ou seja, ele vem do nada, a pessoa pode estar tranquila e vem aquele ataque de pânico, aquele surto de ansiedade. Então, alguns dos sintomas são palpitações, o coração acelerado, ataque cardíaco, suor, tremores, sensação de falta de ar, de sufocamento, de asfixia, dor ou desconforto no peito, náuseas, desconforto abdominal, tem muitas pessoas que chegam a vomitar, sensação de tontura, de vertigem, de que vai desmaiar, calafrios, ondas de calor, formigamentos nas mãos, nos braços, no rosto, ou só numa parte do rosto, achar que está saindo da realidade, achar que essa pessoa, que ela não é ela mesma, essa pessoa, desrealização, no caso, medo de perder o controle e até um medo de enlouquecer, um medo de morrer também pode aparecer. E também pode aparecer dor na nuca, zumbidos, dores de cabeça. Duas características bem importantes do transtorno de pânico é a apreensão ou a preocupação persistente que o paciente tem acerca dos ataques de pânico e medo que eles aconteçam de novo, ou seja, a pessoa está sempre com medo de sofrer um novo ataque de pânico. E isso vai deixando ela cada vez mais apreensiva, com medo de ter um ataque cardíaco, de enlouquecer e tudo que eu falei antes. E outra característica, a pessoa começa a mudar seus hábitos, ela começa a deixar de frequentar lugares, começa a ter medo de sair de casa, evitar atividades que ela acha que pode favorecer a ansiedade e que possam favorecer que ela tenha um novo ataque de pânico. Então ela começa até a mudar alguns hábitos de vida, muitas vezes nem saindo de casa, como eu comentei. Então, quando os ataques de pânico são recorrentes e inesperados, que a gente tem o transtorno de pânico ou a síndrome do pânico. Isoladamente, eles também podem acontecer. Então, ataques de pânico e diagnóstico de transtorno de pânico nos últimos 12 meses, ou seja, durante um ano, estão relacionados a uma taxa mais elevada de tentativa de suicídio e de ideação suicida. E normalmente esses ataques de pânico, transtorno de pânico, começam na adolescência, no início da fase adulta mais jovem, ou seja, 14 anos em diante, 15, pode começar a aparecer os sintomas. Lembrar que também o ataque de pânico pode acontecer durante a noite, durante o sono. A pessoa a princípio está dormindo, está tranquila e de repente ela acorda com aquele ataque de pânico, com aquele desespero, com aquele sufocamento. Ela tem que levantar, tomar uma água, parece que aquilo não passa e ela também tem esse medo então de enlouquecer, de que vai perder o controle da situação. Ok? Então, só para revisar, um ataque de pânico, ele é abrupto, ele começa de uma hora para outra, parece que vem do nada, é uma sensação de pânico mesmo, desesperadora, a pessoa acha que vai enlouquecer, que ela pode infartar, que ela vai morrer, e ter formigamentos, palpitações, um suor frio, como se diz, vem aquela sudorese, aquele calorão, os tremores, os formigamentos, náusea, vômito, pode dar zumbido no ouvido, dor na nuca, dor de cabeça. Claro que a pessoa não precisa ter todos esses sintomas, tá? Para ter um diagnóstico, tendo 4 ou mais desses sintomas, já é caracterizado como um ataque de pânico. E para ter o transtorno de pânico, então, tem que ser vários desses ataques de pânico em recorrência, ou seja, tem que acontecer com uma certa frequência, ter tido várias vezes e acrescido de duas características principais, que a primeira então, ficar sempre com medo de ter novos ataques de pânico, e a segunda é até mudar os hábitos de vida em decorrência desse medo. A pessoa começa a se fechar, ficar mais em casa, mais isolada, com medo de ter os ataques de pânico, no meio das outras pessoas, medo de não conseguir ajuda, de passar vergonha muitas vezes, porque ela mesma às vezes não entende o que está acontecendo.
E outra característica que não está descrita, mas que a gente percebe no consultório no dia a dia, é que esses pacientes com transtorno de pânico, normalmente eles seguem um certo perfil, digamos, de segmento. Normalmente eles passam pelo clínico, que diz que eles não têm nada, daí eles vão para o cardiologista, eles fazem inúmeros exames, normalmente dá tudo normal nos exames cardiológicos. O cardiologista normalmente também diz que ele não tem nada, que esse paciente não tem nada, quando na verdade ele tem uma doença sim, ele tem um problema sim, que é o transtorno de pânico. Então eu percebo isso que alguns poucos médicos identificam e acabam encaminhando daí o paciente para que procure o psiquiatra. Mas muitas vezes acaba passando despercebido, né? O médico avalia só a parte clínica, só a parte física, e daí diz para o paciente que ele não tem nada, e daí ele fica mais ainda sem entender o que está acontecendo, quando na verdade ele tem sim um problema, que é o transtorno de pânico. Ou às vezes, né, diz, isso é só uma ansiedade, como se fosse algo muito pouco, e daí o paciente também não procura ajuda do psiquiatra porque ele pensa, mas é só uma ansiedade. Como se aquilo fosse encarado como algo muito pouco, que não justificasse procurar ajuda, como se não justificasse ser um problema sério e que ele teria que dar conta daquilo e controlar aquilo sozinho e se virar, vamos dizer assim, né? Que ele não precisasse de ajuda médica. Então, se você sente tudo isso, ou conhece alguém que sente tudo isso, né, é bom informar, ou que ele assista até o vídeo para esclarecer mais sobre isso, de que você buscar muitas vezes ajuda e os médicos falarem que você não tem nada e você aí ficar mais ainda sem entender, é que na verdade você tem sim, tem que ter uma explicação para isso, e muitas vezes é uma ansiedade, é algum quadro depressivo conjunto que está latente, que ninguém percebeu ainda, talvez nem você mesmo, e que aquilo já está acarretando muitos prejuízos na tua vida ou de quem você conhece, ok? Então, se você gostou desse vídeo, se te ajudou a esclarecer alguns pontos, né, sobre o transtorno de pânico, curta, compartilhe e me siga nas redes sociais. Um abraço e até mais.